O milionário brincava com sentimentos como quem não sente. A amiga da irmã fingia indiferença, mas guardava silêncio. Um erro, uma porta aberta e um corpo visto por engano. Naquele instante, a provocação virou destino inevitável. Antes de continuar, comenta aqui qual parte dessa história mais tocou seu coração até agora. Sua participação é o que faz esse canal crescer. E aproveita para se inscrever, porque o final dessa história tem uma reviravolta tão grande que nem novela ousaria mostrar. A estrada se estendia à frente como uma promessa cansada. Lina Peçanha ajeitou as mãos no volante pela 1000ª vez e tentou aliviar a tensão que subia pelos ombros. Já eram quase 6 horas de viagem desde que saíra de São Paulo, e o corpo cobrava cada quilômetro percorrido. A paisagem mudara gradualmente do cinza urbano às montanhas verdes do Espírito Santo, mas a beleza do trajeto não conseguia disfarçar o quanto ela estava exausta. Violeta ligara 3 vezes só naquela manhã, ansiosa, empolgada, quase infantil na alegria de receber a melhor amiga no apartamento novo. Lina sorriu ao lembrar o tom agudo da voz dela, aquela energia contagiante que sempre a acompanhava desde os tempos de faculdade. Violeta Bastos. Era o tipo de pessoa que transformava qualquer espaço em festa, qualquer silêncio em conversa. E agora, finalmente, depois de anos morando em cidades diferentes, elas teriam alguns dias juntas. O trânsito de Vitória começava a engrossar. Lina seguiu as instruções do aplicativo de navegação, virando à esquerda numa avenida larga cercada por prédios modernos. A capital capixaba tinha um charme particular, uma mistura de praia e urbanidade que ela sempre admirara de longe. Agora, ao atravessar as ruas iluminadas pelo sol da tarde, sentia que estava finalmente chegando. O edifício era imponente, vidros espelhados, fachada clean, portaria com segurança, uniformizado. Violeta não economizara ao escolher o novo endereço. Lina estacionou o carro, respirou fundo e pegou a bolsa. Suas pernas estavam dormentes, a bexiga urgente, e tudo o que ela queria era um banheiro. Violeta a esperava no lobby, radiante, de braços abertos. Elas se abraçaram com aquela intensidade de quem se vê pouco, mas se ama muito. Violeta cheirava a perfume caro e entusiasmo. Falava rápido, gesticulava demais, puxava Lina pelo braço enquanto explicava 1000 coisas ao mesmo tempo sobre o prédio, a vizinhança, a vista do apartamento. Lina tentava acompanhar, mas a necessidade física era mais forte. Entraste no elevador, Vi. Eu preciso de um banheiro urgente. Interrompeu com um sorriso tenso. Violeta riu. Claro, claro. Quando a gente chegar lá em cima eu te mostro. É no corredor à esquerda, não tem erro. O elevador subiu devagar, ou pelo menos foi o que pareceu a Lina. Quando finalmente se abriu no 12º andar, ela quase saiu correndo. Violeta abriu a porta do apartamento com a chave, ainda falando sobre os acabamentos, o piso de porcelanato, a iluminação planejada. Lina mal ouviu. Murmurou um obrigada apressado e seguiu pelo corredor que Violeta indicara. Só que Violeta dissera à esquerda. Ou fora à direita. Lina hesitou por um segundo, olhou para os 2 lados e escolheu a primeira porta entreaberta que viu. Empurrou sem bater. Afinal, era a casa da melhor amiga. Não precisava de formalidades. O que ela viu a fez congelar no lugar. Um homem. Nu. Completamente nu. Saindo do banheiro com uma toalha na mão, ainda molhado do banho, os cabelos escuros pingando água sobre os ombros largos. Ele também parou. Os olhos dele encontraram os dela. Por um segundo inteiro nenhum dos dois se mexeu. Lina sentiu o calor subir violentamente pelo pescoço, pelo rosto, pelas orelhas. O coração disparou. A boca secou. Ela queria gritar, correr, desaparecer, mas ficou ali, paralisada, enquanto o cérebro tentava processar a cena absurda. O homem reagiu primeiro. Cobriu-se rapidamente com a toalha, os maxilares tensos, a expressão oscilando entre surpresa e irritação. O que diabos você está fazendo aqui? A voz dele era grave, controlada, mas com uma borda afiada. Lina finalmente conseguiu se mover. Deu 2 passos para trás,
tropeçou no próprio pé e quase caiu. Conseguiu se equilibrar, mas a humilhação já estava instalada. Eu achei que... Violeta disse que... Ela não terminou. Virou-se e saiu correndo pelo corredor, o rosto em chamas, o coração martelando no peito. Violeta apareceu na sala com uma expressão confusa. Lina, o que aconteceu? Você está vermelha? Lina não conseguia falar. Apontou vagamente para o corredor, respirando rápido, tentando organizar os pensamentos. Violeta franziu a testa, depois pareceu entender. Levou a mão à boca, os olhos arregalados. Você entrou no quarto do meu irmão? Irmão? Lina sentiu o estômago afundar ainda mais. Ela tinha um irmão morando ali? Violeta nunca mencionara isso. Ou talvez tivesse mencionado. E Lina, distraída com o trânsito e o cansaço da viagem, não prestara atenção. Eu não sabia. Você não me disse que tinha alguém aqui? Violeta soltou uma risada nervosa. Desculpa, Lina. Eu devia ter avisado. É o Ian. Ele é dono do apartamento, na verdade. Estou ficando aqui enquanto resolvo umas coisas. Ian. O nome caiu como uma bomba. Lina sentiu as pernas fraquejarem. Não podia ser. Não podia ser ele. Mas a confirmação veio rápida demais quando o homem apareceu no corredor, agora vestido com uma calça de moletom e uma camiseta básica, os cabelos ainda úmidos, a expressão fechada. Ian Bastos. O mesmo Ian que ela conhecera anos atrás. O mesmo Ian que a rejeitara de forma tão cruel que ela passara meses tentando apagar a memória. O mesmo Ian que, sempre que cruzavam em eventos da família de Violeta, trocava com ela farpas disfarçadas de educação. Ele parou na entrada da sala, os braços cruzados, o olhar fixo nela. Lina tentou parecer indiferente, mas a vergonha ainda pulsava forte. Lina, disse ele, o tom monocórdico. Faz tempo. Ela forçou um sorriso. Faz. O silêncio que se seguiu foi pesado. Violeta olhava de um para o outro, claramente desconfortável, mas tentando disfarçar com um sorriso forçado. Bom, agora que as apresentações estão feitas, que tal a gente tomar um café? Eu trouxe bolo de cenoura. Lina queria recusar, inventar uma desculpa, ir embora, mas o cansaço da viagem, a fome acumulada e a impossibilidade de simplesmente desaparecer a fizeram concordar. Sentou-se no sofá, o mais longe possível de Ian, que se acomodou numa poltrona com a postura rígida de quem estava ali por obrigação. Violeta trouxe o café e começou a falar sem parar, preenchendo o silêncio com histórias engraçadas, planos para os próximos dias, sugestões de passeios. Lina respondia no automático, ainda tentando processar o absurdo da situação. Ian praticamente não falava, apenas bebia o café em pequenos goles, os olhos ocasionalmente deslizando na direção dela. Quando Violeta finalmente parou para respirar, Ian se levantou. Vou sair. Tenho compromissos. Ele saiu sem se despedir. Lina soltou o ar que estava segurando. Violeta, você podia ter me avisado, murmurou, a voz carregada de frustração. A amiga fez uma careta. Desculpa, Lina. Eu realmente achei que tinha te contado. Mas olha, ele não vai ficar muito aqui. Vai viajar amanhã. Lina assentiu, mas o alívio durou pouco, porque no fundo uma parte dela sabia que o encontro com Ian Bastos não fora apenas um acaso constrangedor. Era o tipo de coincidência que parecia o início de algo inevitável. Naquela noite, Lina demorou a dormir. Ficou olhando para o teto do quarto de hóspedes, repassando mentalmente a cena do corredor, a expressão dele, o tom da voz. Ian sempre fora assim, distante, controlado, difícil de decifrar. Mas havia algo diferente. Ele estava mais velho, mais sério. As linhas ao redor dos olhos sugeriam cansaço, responsabilidades. Ela se perguntou brevemente o que ele andava fazendo da vida, mas afastou o pensamento. Não importava. Ela estava ali para visitar Violeta, relaxar, talvez conhecer a cidade. Ian era só um detalhe inconveniente, ou pelo menos era o que ela tentava se convencer. Na manhã seguinte, Violeta acordou radiante, com um plano detalhado para o dia. Café na padaria do bairro,
caminhada na orla, almoço num restaurante de frutos do mar. Lina aceitou tudo, grata pela distração. Elas saíram cedo antes que Ian aparecesse e passaram o dia percorrendo Vitória como duas amigas que tinham muito tempo a recuperar. Foi só no final da tarde, quando voltaram ao apartamento, que Violeta soltou a bomba. Lina, eu preciso te contar uma coisa. Elas estavam sentadas na varanda, com vista para o mar que se estendia até o horizonte. O vento trazia um frescor agradável, e Lina estava finalmente relaxada. Mas algo no tom de Violeta a fez ficar alerta. O que foi? Violeta respirou fundo. Você lembra que eu sempre quis fazer algo significativo? Algo que realmente importasse? Lina assentiu. Violeta sempre fora movida por causas sociais, por um idealismo que Lina admirava, mas nunca conseguira abraçar da mesma forma. Eu finalmente encontrei, continuou Violeta. Vou criar uma casa de acolhimento para mulheres em situação de vulnerabilidade. Um lugar onde elas possam reconstruir a vida, aprender ofícios, ter apoio psicológico. Eu já tenho o terreno, já tenho parte do financiamento. Lina sorriu. Isso é incrível, Vi. Estou muito orgulhosa de você. Violeta hesitou. E eu quero que você faça parte disso. Como assim? Quero que você seja a arquiteta do projeto. Que crie o espaço, pense nos interiores, faça tudo. Você é a melhor nisso, Lina. Eu confio em você completamente. Lina sentiu o peito apertar. Era uma proposta tentadora, significativa, mas também assustadora. Ela estava em São Paulo com a carreira estabelecida, com projetos em andamento. Mudar tudo para vir para Vitória, mesmo que temporariamente, era um risco. Vi, eu não sei se consigo. Eu tenho compromissos, clientes esperando. Você pode trabalhar remotamente na maior parte do tempo. E quando precisar vir, fica aqui comigo. Lina, por favor. Esse projeto precisa de você. Havia algo mais no olhar de Violeta. Algo que Lina não conseguia identificar. Ela ia perguntar, mas Violeta continuou. O Ian vai participar também. Ele é engenheiro. Trabalha com construção civil. Vai cuidar da execução da obra. Vocês vão ter que trabalhar juntos. E ali estava. A verdadeira razão da hesitação que Lina sentia. Não era a distância, nem os compromissos. Era a ideia de ter que conviver com Ian Bastos. De ter que enfrentar o passado. De ter que fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Violeta, você sabe que eu e o Ian não nos damos bem. Eu sei. Mas isso foi há muito tempo. Vocês são adultos agora, e esse projeto é maior do que qualquer desavença antiga. Lina ficou em silêncio. Violeta esperou, paciente. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito demais para ser real. Deixa eu pensar, disse Lina finalmente. Mas no fundo ela já sabia a resposta. Porque por mais que tentasse se convencer do contrário, por mais que o medo e o orgulho gritassem para ela recusar, havia uma parte dela que queria aceitar, que queria provar que era capaz, que queria, talvez, enfrentar Ian Bastos de igual para igual. Naquela noite, Lina sonhou com plantas baixas e elevações, com espaços cheios de luz e propósito. Sonhou com uma casa que ainda não existia, mas que já carregava o peso de todas as vidas que um dia abrigaria. E quando acordou no silêncio do amanhecer, pegou o celular e mandou uma mensagem para Violeta. Eu aceito. A resposta veio em segundos, uma enxurrada de emojis, exclamações, promessas de que seria incrível. Lina sorriu, mas a ansiedade já começava a se instalar, porque aceitar o projeto significava aceitar também tudo o que vinha com ele, inclusive Ian. 2 dias depois, Lina estava de volta a São Paulo, reorganizando a agenda, desmarcando compromissos, explicando aos clientes que precisaria de alguns meses para um projeto especial. A maioria entendeu. Alguns reclamaram, mas ela seguiu em frente, movida por uma determinação que surpreendeu até a si mesma. Violeta enviava atualizações quase diárias. Fotos do terreno, documentos legais, planilhas, de orçamento. Lina começou a esboçar as primeiras ideias, desenhando à mão os traços iniciais do que seria a casa de acolhimento. Queria algo acolhedor,
mas também empoderador. Espaços que transmitissem segurança sem parecer institucionais. Luz natural em abundância, áreas verdes, lugares para reflexão e convivência. Foi só na terceira semana que Violeta mencionou a primeira reunião presencial. Lina, Ian e ela. Para alinhar expectativas, definir cronograma, começar de verdade. A data foi marcada para uma quinta-feira, em Vitória. Lina viajou de avião dessa vez. Menos cansativo, mais rápido. Violeta a buscou no aeroporto, falante como sempre, mas Lina notou uma tensão sutil nos ombros da amiga, como se ela estivesse nervosa com alguma coisa. O escritório de Ian ficava num prédio comercial no centro da cidade, moderno, funcional, com uma recepção elegante e uma secretária que as recebeu com um sorriso profissional. Elas foram conduzidas a uma sala de reuniões no último andar, com vista panorâmica para a cidade. Ian já estava lá, sentado à cabeceira da mesa, com um notebook aberto à frente e uma expressão concentrada. Ele ergueu os olhos quando elas entraram e fez um aceno breve. Violeta. Lina. A voz era neutra, educada. Lina retribuiu o cumprimento com um aceno igualmente discreto e sentou-se do lado oposto da mesa. Violeta ocupou uma cadeira entre os dois, claramente tentando equilibrar a atmosfera. Bom, começou Violeta animada. Estamos todos aqui. Vamos começar. O que se seguiu foi uma reunião técnica, quase fria. Ian apresentou os aspectos legais e estruturais. Violeta falou sobre a missão social e os objetivos do projeto. Lina mostrou os primeiros esboços, explicando a filosofia por trás de cada escolha espacial. Ian ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais, o rosto impenetrável. Quando ela terminou, ele ficou olhando para as pranchas por um tempo que pareceu eterno. Lina esperou tensa, preparada para críticas. Mas quando Ian finalmente falou, a voz tinha uma qualidade diferente, quase suave. É muito bom. Lina piscou, surpresa. Como? Seu projeto. É muito bom. Sensível. Inteligente. Exatamente o que esse lugar precisa. Ela não esperava por isso. Não esperava sinceridade, muito menos um elogio. Sentiu o rosto esquentar, mas dessa vez não era vergonha. Era algo próximo de satisfação. Obrigada, murmurou. Ian assentiu e voltou a atenção para o notebook. O resto da reunião fluiu com mais facilidade. Eles discutiram prazos, materiais, fornecedores. Violeta fazia perguntas, Ian respondia com precisão técnica. Lina contribuía sempre que o assunto envolvia estética ou funcionalidade. Quando terminaram, já era final de tarde. Violeta se despediu rapidamente, alegando um compromisso inadiável, e saiu antes que qualquer um pudesse protestar. Lina ficou ali, de pé com as pranchas nas mãos, sem saber exatamente o que fazer. Ian também se levantou. Guardou o notebook, ajeitou os papéis na mesa. Então olhou para ela. Quer tomar um café? Tem uma cafeteria boa aqui perto. Lina hesitou. Todas as defesas internas gritavam para recusar. Mas havia algo na forma como ele perguntou. Sem pressão. Apenas uma oferta. Tudo bem. Eles caminharam lado a lado pelas ruas de Vitória, em silêncio, até chegarem a uma pequena cafeteria com mesinhas na calçada. Sentaram-se um de frente para o outro. Ian pediu um expresso. Lina, um cappuccino. Você está diferente, disse Ian de repente. Lina ergueu as sobrancelhas. Você também. Ele sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas genuíno. Acho que todos mudamos. Ela tomou um gole do cappuccino, deixando o silêncio se instalar novamente. Mas dessa vez era um silêncio menos hostil, menos carregado. Por que você aceitou participar desse projeto? Perguntou Ian. Lina pensou por um momento. Porque a Violeta pediu. E porque é importante. Só por isso. Ela o encarou. E você? Por que aceitou? Ian desviou o olhar, fixando-se em algum ponto distante. Porque eu devia isso a ela. E porque... Talvez eu precise de uma chance de fazer algo certo. Havia peso naquelas palavras. Lina sentiu a curiosidade crescer, mas não pressionou. Eles ficaram ali por mais uma hora,
conversando sobre banalidades, sobre a cidade, sobre arquitetura e engenharia. Foi estranho. Não era exatamente amigável, mas também não era hostil. Era um meio-termo incômodo que nenhum dos dois sabia como nomear. Quando finalmente se despediram, Lina caminhou de volta ao apartamento de Violeta com a mente cheia de perguntas. A amiga já estava lá, sentada no sofá, com um sorriso maroto. E aí? Como foi? Lina a encarou com desconfiança. Você sumiu de propósito. Violeta deu de ombros. Vocês precisam aprender a conviver. E não vão conseguir se eu ficar fazendo papel de mediadora o tempo todo. Lina suspirou. Vi, isso não vai funcionar se você ficar tentando nos empurrar um para o outro. Não estou empurrando ninguém. Só estou facilitando. Lina revirou os olhos, mas não conseguiu evitar um sorriso pequeno. Porque, no fundo, ela sabia que Violeta tinha razão. Se iam trabalhar juntos, precisavam encontrar um jeito de deixar o passado para trás, ou pelo menos fingir que conseguiam. Nas semanas seguintes, Lina dividiu seu tempo entre São Paulo e Vitória. As viagens se tornaram rotina. Ela chegava na quinta à noite, ficava até domingo, trabalhava intensamente no projeto, depois voltava para cuidar dos compromissos em São Paulo. Era cansativo, mas também revigorante. O projeto da casa de acolhimento estava ganhando forma, saindo do papel, se tornando real. E com ele, algo mais também estava mudando. Lina e Ian desenvolveram uma dinâmica de trabalho eficiente. Ele era pontual, organizado, criterioso. Ela era criativa, flexível, detalhista. Juntos, formavam uma dupla surpreendentemente funcional. Ainda havia tensão, momentos de silêncio desconfortável, trocas de olhares que duravam um segundo a mais do que deveriam. Mas, aos poucos, a hostilidade cedia espaço para algo próximo de respeito mútuo. Até que, numa tarde de sexta-feira, tudo mudou de novo. Eles estavam visitando o terreno, acompanhados de um topógrafo e um engenheiro de solos. Era um dia quente, o sol forte batendo nas costas. Lina usava um boné e protetor solar, mas ainda assim sentia o calor. Ian estava ao lado dela, apontando para onde seria a entrada principal, explicando detalhes técnicos sobre fundação e drenagem. De repente, ela tropeçou numa pedra, perdeu o equilíbrio e, antes que pudesse cair, sentiu uma mão firme segurando seu braço. Ian. Ele a segurou com força suficiente para estabilizá-la, mas não a soltou imediatamente. Ficaram ali, por um instante congelado, os olhos se encontrando. Cuidado, disse ele, a voz baixa. Lina assentiu, sem conseguir falar. E quando ele finalmente a soltou, ela sentiu a ausência do toque como se fosse uma perda física. Naquela noite, de volta ao apartamento, Lina não conseguiu parar de pensar, naquele momento, no jeito como ele a segurara, na preocupação que viu no olhar dele. Em como, por uma fração de segundo, ela se sentiu segura de um jeito que não sentia há anos, e isso a assustou mais do que qualquer coisa. Porque se havia algo que Lina Peçanha não podia fazer, era se apaixonar novamente por Ian Bastos. Já passara por isso uma vez. Já fora rejeitada, humilhada, quebrada. Não sobreviveria a uma segunda vez. Mas o coração, ela estava descobrindo, não se importava muito com lógica. Ele simplesmente sentia. E o que ela estava sentindo era perigoso, demais para admitir. Então fez o que sempre fazia quando as coisas ficavam difíceis. Construiu um muro. Ficou mais formal nas reuniões, mais distante nas conversas. Evitou olhar diretamente para Ian. Respondeu apenas o necessário. Manteve tudo estritamente profissional. Ian notou. Ela viu na forma como a expressão dele mudou, como ele ficou ainda mais sério, ainda mais calado, mas ele não comentou. Apenas seguiu em frente, mantendo a mesma distância que ela impunha. E assim, naquele jogo silencioso de aproximação e recuo, de muros erguidos e quase derrubados, o primeiro mês do projeto chegou ao fim. A fundação estava pronta para começar. Os materiais encomendados, a equipe contratada, tudo seguia conforme o planejado, exceto o coração de Lina, que insistia em bater mais rápido toda vez que Ian Bastos entrava na sala.
O mês de abril chegou com um calor úmido que grudava na pele. Lina acordava cedo nas manhãs de quinta-feira, arrumava a mala pequena com o mínimo necessário e pegava o voo para Vitória. A rotina estava estabelecida, quase mecânica, mas por dentro ela sentia uma inquietação que crescia a cada semana. O canteiro de obras começava a tomar forma. As fundações estavam completas, as primeiras paredes começavam a subir. Lina visitava o local com frequência, sempre acompanhada de Ian ou de algum membro da equipe dele. Ela verificava medidas, conferia o posicionamento de janelas, ajustava detalhes que só um olhar treinado conseguiria perceber. Ian observava tudo em silêncio, intervindo apenas quando necessário, sempre com aquela precisão técnica que ela aprendera a respeitar. Mas respeitar não significava conforto. Cada encontro trazia uma tensão que Lina não sabia nomear. Era como se o ar entre eles estivesse permanentemente carregado, como se cada palavra precisasse ser medida, cada gesto calculado. Ela mantinha a distância. Ele também. E assim seguiam, lado a lado, mas separados por um abismo invisível. Violeta tentava quebrar o gelo sempre que podia. Organizava jantares, convidava os dois para passeios, sugeria conversas mais descontraídas. Mas Lina desviava com desculpas educadas, e Ian simplesmente não aparecia. Era frustrante para a amiga, isso era óbvio, mas Lina não sabia como explicar que estar perto de Ian exigia um esforço emocional que a deixava exausta. Numa manhã de sábado, Lina estava sozinha no canteiro, fazendo anotações, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e encontrou Ian, com uma pasta debaixo do braço e uma expressão séria. Pensei que você só viria na segunda, disse ela tentando parecer casual. Mudança de planos. Precisamos resolver a questão da instalação elétrica. O fornecedor quer confirmar as posições antes de fechar o pedido. Lina assentiu. Ele abriu a pasta, estendeu as plantas e começou a explicar o problema. Ela se aproximou, inclinando-se para ver melhor. Foi quando percebeu o quanto estavam próximos. Poderia sentir o calor dele, o cheiro discreto de sabonete e café. Respirou fundo, tentando se concentrar nas plantas, mas a proximidade a desestabilizava. Você acha que aqui funciona? Perguntou Ian, apontando para um ponto específico. Lina forçou-se a focar. Analisou. A planta pensou nas opções, fez alguns cálculos mentais. Acho que devíamos mover 2 metros para a esquerda. Fica mais alinhado com a divisória e facilita a manutenção. Ian considerou por um momento, depois assentiu. Faz sentido. Ele pegou uma caneta e fez a marcação. Lina afastou-se um passo, criando espaço entre eles novamente. Mas Ian pareceu notar o movimento. Ergueu os olhos, fixando-os nela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Lina, precisamos conversar. Ela ficou tensa. Sobre o quê? Sobre isso, ele disse, gesticulando vagamente entre os dois. Sobre o fato de que você age como se eu fosse te atacar a qualquer momento. Eu não ajo assim, rebateu ela, mas a voz saiu menos firme do que pretendia. Age sim. Você mal olha para mim. Responde o mínimo possível. E sempre que estamos no mesmo ambiente, você encontra uma forma de sair. Lina sentiu a irritação subir. E o que você esperava? Que fôssemos melhores amigos? Não. Mas esperava que pudéssemos trabalhar sem essa tensão toda. Esse projeto é importante demais para ser prejudicado por, seja lá o que for que está acontecendo entre a gente. Ela cruzou os braços. Não está acontecendo nada entre a gente, Ian. Nunca aconteceu. Ele a encarou por um longo momento. A expressão dele era difícil de decifrar, mas havia algo ali. Talvez tristeza. Talvez arrependimento. Você tem razão, disse ele finalmente. Nunca aconteceu. E virou-se guardando as plantas de volta na pasta. Lina ficou ali, parada, com um nó na garganta que não conseguia desfazer. Queria gritar, queria exigir que ele parasse de agir como se fosse tão simples, mas não conseguiu. Apenas ficou olhando enquanto ele se afastava, os ombros rígidos, os passos firmes.
Naquela noite, Violeta notou que algo estava errado. Elas estavam no apartamento, comendo pizza e assistindo a um filme. Mas Lina estava distraída, mexendo no celular sem realmente ver nada. O que aconteceu? Perguntou Violeta, pausando o filme. Nada. Lina. Lina suspirou. Eu e o Ian discutimos. Violeta não pareceu surpresa. Sobre o quê? Sobre o fato de que somos incapazes de ter uma conversa normal. E você acha isso culpa de quem? Lina olhou para a amiga irritada. Não é questão de culpa, Vi. É só... complicado. Violeta colocou a fatia de pizza de lado. Lina, vocês precisam resolver isso. Não dá para continuar assim. Resolver o quê? O fato de que ele me rejeitou de forma humilhante há anos. O fato de que desde então a gente só consegue trocar farpas. Não tenho o que resolver. Violeta ficou em silêncio por um momento. Então falou, a voz baixa e cuidadosa. Você já parou para pensar que talvez ele também esteja lidando com alguma coisa? Que talvez a rejeição não tenha sido tão simples quanto parece? Lina sentiu o peito apertar. O que você quer dizer com isso? Nada. Só acho que você deveria dar uma chance para conversar de verdade, sem defesas, sem ataques, só conversar. Lina não respondeu. Virou-se de volta para o filme, mas as palavras de Violeta ecoavam na cabeça. Dar uma chance, conversar de verdade. Parecia tão fácil quando alguém de fora sugeria. Mas para quem estava dentro, para quem carregava a dor e o orgulho ferido, era quase impossível. A semana seguinte foi estranha. Lina e Ian trocaram apenas mensagens técnicas. Ele enviava atualizações sobre a obra, ela respondia com aprovações ou ajustes. Não houve mais encontros presenciais, não houve mais conversas. Era como se ambos tivessem decidido tacitamente que manter distância era a melhor opção. Mas então, numa quinta-feira à noite, Lina recebeu uma ligação de Violeta. A voz da amiga estava alterada, quase desesperada. Lina, eu preciso que você vá ao escritório do Ian amanhã de manhã. Tem uns documentos que precisam ser assinados urgentemente e eu não vou conseguir ir. Vi, eu não acho que seja uma boa ideia. Por favor, Lina. É sério. Se a gente não assinar isso até sexta, a obra para. Eu estou presa aqui em São Paulo resolvendo uma emergência. Você é a única que pode ir. Lina fechou os olhos, sentindo a armadilha se fechar. Tudo bem. Eu vou. Na manhã seguinte, ela estava na porta do escritório de Ian às 8h. A secretária a recebeu com um sorriso educado e a conduziu diretamente à sala dele. Ian estava ao telefone, mas gesticulou para que ela entrasse. Lina sentou-se numa das cadeiras em frente à mesa e esperou. Quando ele finalmente desligou, pareceu surpreso ao vê-la. Lina, não sabia que você viria. A Violeta pediu. Disse que tinha documentos urgentes. Ian franziu a testa. Que documentos? Lina sentiu o estômago afundar. Não me diga que você também não sabe de nada. Ele pegou o celular, digitou rapidamente. Depois soltou um suspiro pesado. Ela nos armou. Como? Assim? Não tem documento nenhum. A obra não vai parar. Ela inventou isso. Lina sentiu a irritação crescer. Aquela mulher era impossível. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Ian falou novamente. Mas já que você está aqui, podemos aproveitar. Preciso mostrar uma coisa. Ele se levantou e gesticulou para que ela o seguisse. Lina hesitou, mas a curiosidade falou mais alto. Levantou-se e o acompanhou por um corredor até uma sala nos fundos do escritório. Era um espaço amplo, com uma grande mesa de trabalho, pranchas arquitetônicas nas paredes e uma luz natural abundante. É aqui que eu trabalho. Nas horas vagas, explicou Ian. Nos projetos pessoais. Lina olhou ao redor impressionada. As pranchas mostravam diversos projetos, alguns residenciais, outros comerciais. Todos com um nível de detalhamento impressionante. Você faz tudo isso sozinho? A maior parte. Engenharia estrutural é minha especialidade, mas sempre gostei de entender o lado arquitetônico também. Ela se aproximou de uma das pranchas, examinando os desenhos. Eram bons, muito bons. Tinha um olhar técnico aguçado, mas também uma sensibilidade que ela não esperava encontrar. Isso aqui é impressionante, disse ela sincera.
Ian ficou ao lado dela, olhando para o mesmo desenho. Aprendi muito observando o seu trabalho. Lina virou-se para ele surpresa. O meu? Ele assentiu. Você tem um jeito de pensar os espaços que é único. É funcional, mas também emocional. Eu sempre admirei isso. Ela não sabia o que dizer. Era a segunda vez que ele a elogiava, e dessa vez parecia ainda mais genuíno. Havia uma vulnerabilidade na voz dele que a desarmou completamente. Obrigada, murmurou. Eles ficaram ali, lado a lado, em silêncio. Mas era um silêncio diferente, não carregado de tensão, mas de algo mais suave, quase confortável. Ian finalmente se virou para ela. Lina, sobre o que eu disse no canteiro. Eu não quis soar agressivo. Você não soou. Você tinha razão. Eu tenho agido de forma defensiva. Ele deu um passo à frente. E eu entendo por quê. Entende? Ele respirou fundo. Eu nunca pedi desculpas pelo que fiz. Quando você se declarou, eu reagi da pior forma possível. Fui cruel. E você não merecia aquilo. Lina sentiu a garganta apertar. Levara anos para construir uma parede ao redor daquela memória, e agora Ian estava tirando tijolo por tijolo com apenas algumas palavras. Por que você fez aquilo? Perguntou ela, a voz trêmula. Ian desviou o olhar. Porque eu era um idiota. Porque estava com medo. Porque não sabia lidar com o que sentia. Com o que sentia, repetiu ela, quase sem acreditar. Ele a encarou novamente. Lina, eu tinha 18 anos. Você era a melhor amiga da minha irmã. E eu estava completamente perdido. Quando você se declarou, foi como se tudo tivesse saído do controle. Então eu fiz o que qualquer garoto estúpido faria. Empurrei você para longe. Você me humilhou. Eu sei. E me arrependo todos os dias. Lina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou que caíssem. Passou anos construindo essa armadura e não ia deixá-la cair agora. Mas a verdade era que ouvir aquilo mudava tudo. Não apagava a dor, mas a ressignificava. Não sei o que dizer, admitiu ela. Você não precisa dizer nada. Só precisava saber. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, e Lina sentiu algo se deslocar dentro dela. Era como se uma porta há muito trancada começasse a se abrir, deixando entrar uma luz que ela não sabia que precisava. Mas antes que pudesse processar completamente o que estava sentindo, o celular de Ian tocou. Ele atendeu, a expressão mudando rapidamente. Quando desligou, estava tenso. Temos um problema no canteiro. Uma parede que deveria estar alinhada está fora do esquadro. Preciso ir agora. Lina assentiu. Eu vou com você. Eles pegaram o carro de Ian e seguiram para a obra. No caminho, conversaram sobre detalhes técnicos, sobre possíveis soluções, sobre o cronograma. Era mais fácil falar sobre trabalho do que sobre sentimentos, mas havia algo diferente, uma leveza que não existia antes. No canteiro, o problema era sério, mas solucionável. Ian conversou com o mestre de obras, Lina revisou as plantas e juntos chegaram a uma solução que não atrasaria o cronograma. Trabalharam lado a lado, pelo resto da tarde, coordenando a equipe, tomando decisões, resolvendo imprevistos. Quando finalmente terminaram, o sol já estava se pondo. Lina estava cansada, suja de poeira, mas também estranhamente satisfeita. Olhou para Ian e viu que ele também estava exausto. Mas havia um pequeno sorriso no rosto. Bom trabalho, disse ele. Você também. Eles caminharam de volta ao carro, e Lina percebeu que, pela primeira vez, desde que o reencontrara, não sentia aquela urgência de se afastar. Pelo contrário, havia uma parte dela que queria ficar perto, que queria prolongar aquele momento. Ian a levou de volta ao apartamento de Violeta. No caminho ele ligou o rádio baixinho e uma música suave preencheu o silêncio. Lina olhou pela janela, observando a cidade passar, e se perguntou o que estava acontecendo. Se era possível que depois de tanto tempo, de tanta mágoa, eles pudessem realmente encontrar um novo começo. Quando chegaram, Ian desligou o carro, mas não saiu. Ficou ali, com as mãos no volante, olhando para frente. Lina, eu sei que pedi desculpas, mas queria que você soubesse que é sincero.
Eu realmente sinto muito, ela o olhou. Eu sei. E queria também que você soubesse que eu gosto de trabalhar com você. Você me desafia, me faz querer ser melhor. Lina sentiu o coração acelerar. Você também. Eles se encararam por um momento longo demais para ser casual. Havia algo no ar, uma possibilidade não dita, uma pergunta sem resposta. Mas então Lina abriu a porta do carro quebrando o feitiço. Obrigada pela carona. De nada. Ela desceu, fechou a porta e caminhou até a entrada do prédio. Antes de entrar, virou-se e viu que Ian ainda estava lá, observando-a. Levantou a mão num aceno pequeno, ele retribuiu. E então partiu. Lina subiu para o apartamento com o coração ainda acelerado. Violeta estava no sofá, fingindo ler um livro, mas o sorriso no rosto a entregava. Você é impossível, disse Lina. Violeta deu de ombros. Funcionou? Lina não respondeu. Apenas foi para o quarto, fechou a porta e se jogou na cama. O teto branco parecia menos opressor, as paredes menos apertadas, e pela primeira vez em muito tempo, Lina se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Nos dias seguintes, a dinâmica entre ela e Ian mudou sutilmente. Ainda havia momentos de tensão, ainda havia silêncios desconfortáveis, mas também havia conversas mais longas, risadas, compartilhadas, olhares que se demoravam. Era como se uma ponte estivesse sendo construída lentamente, um tijolo de cada vez. Violeta observava tudo com satisfação mal disfarçada. Fazia comentários sutis, criava situações para que eles ficassem sozinhos, e empurrava gentilmente sempre que podia. Lina fingia se irritar, mas no fundo era grata, porque sozinha ela nunca teria coragem de dar o primeiro passo. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou novamente. Lina estava no apartamento, trabalhando em ajustes do projeto, quando recebeu uma mensagem de Ian. Preciso mostrar uma coisa. Você pode vir ao escritório? Ela hesitou por apenas um segundo, antes de responder. Estou indo. Quando chegou, Ian a estava esperando na recepção. Havia uma animação contida na expressão dele, algo que ela raramente via. O que é? Perguntou ela. Vem comigo. Ele a levou novamente para a sala de trabalho, mas dessa vez havia algo diferente. Sobre a mesa principal estendida estava uma maquete. Não uma maquete qualquer, mas uma reprodução perfeita da casa de acolhimento. Cada detalhe estava lá. As janelas, as portas, os jardins internos, até as texturas das paredes. Lina ficou sem palavras. Aproximou-se devagar, observando cada centímetro. Era linda. Mais do que isso, era exatamente como ela havia imaginado. Você fez isso? Perguntou ela, a voz embargada. Ian assentiu. Queria ver como ficaria, e queria que você visse também. Ela passou os dedos pelas miniaturas das paredes, sentindo a textura. Ian deve ter levado dias para fazer aquilo. Talvez semanas. E ele fizera por ela, por eles, pelo projeto que estavam construindo juntos. É perfeita, disse ela, como você. Lina ergueu os olhos, surpresa. Ian estava logo atrás dela, tão perto que ela podia sentir o calor dele. Havia algo diferente no olhar dele, algo que a fez tremer. Ian, ele deu um passo à frente. Eu sei que é cedo demais, eu sei que ainda temos muito a resolver, mas não consigo mais fingir que não sinto nada. Lina sentiu o coração disparar. O que você está dizendo? Estou dizendo que eu não consigo parar de pensar em você, que toda vez que você entra numa sala eu esqueço de respirar, que eu passei anos tentando te esquecer e falhei miseravelmente. Ela queria dizer algo, mas as palavras não vinham. Ian levantou a mão, hesitante, e tocou levemente o rosto dela. Era um toque suave, quase reverente. Eu sei que machuquei você, eu sei que não mereço uma segunda chance. Mas se você me der, eu prometo que vou fazer valer a pena. Lina fechou os olhos, sentindo o toque dele, o calor, a promessa. Todas as defesas que ela construíra estavam desmoronando, e pela primeira vez ela não tentou reconstruí-las. Quando abriu os olhos, ele ainda estava ali, esperando por uma resposta que ela não sabia se conseguiria dar.
Eu tenho medo, admitiu ela, a voz trêmula. Eu também. Mas e se der errado? E se der certo? Lina soltou um riso nervoso. Você sempre tem resposta para tudo? Ian sorriu. Só quando se trata de você. E então, antes que ela pudesse pensar, antes que pudesse racionalizar, antes que o medo pudesse vencer, ela se inclinou para a frente e o beijou. Foi um beijo suave, hesitante, como se ambos estivessem testando um terreno desconhecido. Mas foi também carregado de tudo o que não havia sido dito, de tudo o que havia sido guardado por anos. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Ian a olhava com uma mistura de surpresa e alegria. Lina sentiu o rosto esquentar, mas não se arrependeu. Isso significa que você está me dando uma chance? Perguntou ele à voz rouca. Ela assentiu, devagar, sem pressão, concordou ele. E ali, naquela sala cheia de projetos e sonhos, começou algo novo, algo frágil, mas real. Algo que, com tempo e cuidado, poderia se tornar exatamente o que ambos precisavam. Mas como toda boa história, nem tudo seria fácil. E Lina logo descobriria que dar uma segunda chance significava também enfrentar novos desafios, porque o passado não desaparece simplesmente. Ele fica ali, espreitando, esperando a oportunidade de voltar. E quando voltasse, testaria tudo o que eles estavam tentando construir. Maio trouxe uma mudança no clima. As tardes ficaram mais frescas. O céu às vezes se cobria de nuvens densas, que ameaçavam chuva, mas raramente cumpriam a promessa. Lina sentia que algo também mudara dentro dela. Acordava com um leve sorriso nos lábios, verificava o celular com mais frequência, esperava ansiosa pelas quintas-feiras. Ian e ela não haviam oficializado nada. Não eram namorados, pelo menos não no sentido tradicional. Mas havia algo. Mensagens boas noites que se estendiam por horas. Ligações que começavam sobre trabalho e terminavam sobre tudo menos trabalho. Olhares que duravam segundos a mais. Toques acidentais que pareciam intencionais. Violeta observava tudo com um sorriso satisfeito de quem jogara a cartada certa. Lina fingia irritação quando a amiga fazia comentários, mas não conseguia esconder a felicidade que começava a brotar. A obra avançava no ritmo planejado. As paredes estavam erguidas, o teto começava a tomar forma. As instalações elétricas e hidráulicas estavam sendo finalizadas. Lina visitava o canteiro quase todos os dias, quando estava em Vitória, e Ian sempre aparecia, mesmo que apenas para uma rápida inspeção. Foi numa dessas visitas que Lina notou algo diferente. Ian estava mais quieto que o normal, os ombros tensos, o olhar distante. Ela o observou por alguns minutos enquanto ele conversava com o mestre de obras, notando as linhas de tensão ao redor da boca, a forma como ele esfregava a nuca repetidamente. Quando finalmente ficaram sozinhos, ela perguntou: "Está tudo bem?" Ian hesitou. Depois assentiu, mas o gesto não convenceu. "Tudo. Não está, não. Eu vejo quando você está preocupado." Ele a olhou, surpreso. "Vê?" Lina deu de ombros. "A gente passa tempo suficiente junto. Eu aprendo a ler os sinais." Ian soltou um suspiro longo. "É só... Tem uma data se aproximando. Uma data difícil. Quer falar sobre? Não é fácil. Não precisa ser." Eles sentaram numa pilha de tijolos no canto do canteiro. Ian ficou em silêncio por um tempo, olhando para as próprias mãos. Quando finalmente começou a falar, a voz saiu baixa, carregada. "Há 5 anos, eu estava trabalhando num projeto residencial. Grande, complexo. Eu era o engenheiro responsável pela estrutura. Tudo estava indo bem, dentro do prazo, dentro do orçamento. Mas eu cometi um erro de cálculo numa viga de sustentação." Lina sentiu o peito apertar. O que aconteceu? A viga cedeu durante a construção. Não completamente, mas o suficiente para causar um colapso parcial. 3 operários ficaram presos nos escombros. Levamos horas para tirá-los. Um deles ficou com sequelas permanentes. Meu Deus, Ian. Foi culpa minha. Eu revi os cálculos depois. Encontrei o erro.
Um erro básico, estúpido, algo que qualquer engenheiro recém-formado saberia evitar. Mas eu estava cansado, trabalhando demais e não conferi direito. E o que aconteceu depois? Processo. Investigação. Quase perdi a licença. No fim consegui manter, mas a mancha ficou. E o pior é que eu mereço. Aquele homem nunca mais vai ter uma vida normal por causa de mim. Lina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, não pela história em si, mas pela dor que via no rosto dele. Ian carregava aquilo como uma sentença, como algo que o definia. Foi um acidente, disse ela suavemente. Foi negligência. Você cometeu um erro humano, e pagou por ele. Mas isso não define quem você é. Ian a olhou. Não? Não. Você é o homem que está aqui, construindo uma casa que vai ajudar mulheres vulneráveis, que revisa cada detalhe 3 vezes, que não deixa nada passar. Isso é quem você é. Ele ficou em silêncio, mas Lina viu algo se suavizar no olhar dele, como se as palavras dela tivessem tocado algo profundo, algo que ele não sabia que precisava ouvir. Obrigado, disse ele finalmente. De nada. Eles ficaram ali, lado a lado, enquanto o sol começava a descer. Lina sentiu a mão dele roçar a dela, hesitante. Ela entrelaçou os dedos com os dele, e eles ficaram assim em silêncio, dividindo um momento que não precisava de palavras. Quando voltaram para a cidade, algo havia mudado entre eles. Uma camada a mais de intimidade, de compreensão. Ian a levou até o apartamento, mas antes que ela descesse do carro, ele segurou sua mão. Lina, eu quero te levar para jantar de verdade. Não uma reunião de trabalho disfarçada. Um jantar de verdade. Ela sorriu. Como um encontro. Como um encontro. Quando? Sábado? Sábado está bom. Na sexta-feira, Violeta ajudou Lina a escolher a roupa. Depois de experimentar e descartar meia dúzia de opções, decidiram por um vestido azul marinho, simples mas elegante. Lina sentiu-se ridícula, como uma adolescente se preparando para o primeiro encontro. Mas também sentiu-se viva de uma forma que não sentia há anos. Ian passou para buscá-la às 7. Usava uma camisa social clara e calças escuras, os cabelos ainda úmidos do banho. Lina notou que ele também estava nervoso pela forma como ajustava a gola da camisa, pela pequena hesitação antes de estender a mão. Você está linda, disse ele. Você também. Quer dizer, bonito. Você está bonito. Ele sorriu e a tensão se dissolveu um pouco. Eles seguiram para um restaurante à beira-mar, um lugar discreto, mas charmoso, com mesinhas na varanda e vista para o oceano. A noite estava agradável, a brisa trazia o cheiro de sal e maresia. Conversaram sobre tudo, sobre infância, sobre sonhos, sobre medos. Ian falou sobre a pressão de crescer como o filho mais velho, das expectativas que sempre pesaram sobre ele. Lina falou sobre a solidão de ser filha única, sobre como a arquitetura se tornara sua forma de criar famílias, de construir lares para outros, já que nunca teve certeza de ter o seu próprio. Foi só no final da noite, enquanto dividiam uma sobremesa, que Ian tocou no assunto que ambos evitavam. Lina, o que a gente é? Ela pousou a colher. Não sei. O que você quer que a gente seja? Quero tentar de verdade. Não ficar só nessa zona cinzenta. Quero que você seja minha namorada. Oficialmente. Lina sentiu o coração acelerar. E se não der certo? Então pelo menos tentamos. Ela o olhou nos olhos, vendo a sinceridade, a vulnerabilidade, e tomou a decisão que uma parte dela sabia que já estava tomada há semanas. Tudo bem, vamos tentar. Ian sorriu, e foi um sorriso tão genuíno, tão cheio de alívio, que Lina sentiu algo se aquecer dentro dela. Ele estendeu a mão sobre a mesa e ela a pegou, e ali ficaram, dedos entrelaçados, enquanto o oceano murmurava ao fundo. As semanas que se seguiram foram intensas. Eles roubavam momentos sempre que possível. Cafés rápidos entre reuniões, almoços prolongados, caminhadas ao entardecer. Lina sentia-se como se estivesse vivendo 2 vidas paralelas, a profissional em São Paulo e a pessoal em Vitória. E pela primeira vez não sabia qual delas preferia.
Foi em meados de junho que a bomba caiu. Lina estava em São Paulo, no escritório, quando recebeu um e-mail. Um e-mail que mudaria tudo. Era de um renomado escritório de arquitetura em Lisboa. Eles haviam visto seu trabalho, estavam impressionados, queriam oferecê-la uma posição como arquiteta sênior. O salário era generoso, as oportunidades inigualáveis. Era, em todos os sentidos, o sonho de qualquer arquiteto. Lina leu o e-mail 3 vezes. Depois fechou o computador e ficou olhando para a parede. Lisboa, Portugal, do outro lado do oceano, longe de tudo, longe de Ian. Ela não respondeu imediatamente. Passou dias pensando, pesando prós e contras, conversando com colegas. Alguns a incentivavam, outros questionavam, mas a resposta que ela mais temia ela não pediu. Não contou a Ian. Violeta descobriu por acaso. Lina deixou o celular desbloqueado e a amiga viu a troca de e-mails. Confrontou-a naquela mesma noite. Você está pensando em ir para Lisboa? Lina suspirou. Estou pensando em considerar a proposta. E o Ian? O que tem o Ian? Lina, vocês estão juntos. Como você pode estar considerando isso sem falar com ele? Porque eu não sei o que dizer. Porque se eu falar, ele vai tentar me convencer a ficar. E eu preciso tomar essa decisão sozinha. Violeta cruzou os braços. Você está com medo. Do quê? De se comprometer de verdade, de abrir mão de uma oportunidade por alguém, de repetir erros do passado. Lina sentiu a irritação crescer. Você não sabe do que está falando. Sei sim. Sei que você está apaixonada por ele. Sei que ele está apaixonado por você. E sei que você está prestes a jogar tudo fora por causa de um medo que nem você mesma entende direito. Não é só medo, Vi. É minha carreira. É meu futuro. E ele não pode fazer parte desse futuro. Lina não respondeu. Porque, no fundo, sabia que Violeta tinha razão. Estava com medo. Medo de se entregar completamente. Medo de que, se escolhesse Ian, estivesse abrindo mão de si mesma. Medo de que a história se repetisse, de que ela se tornasse vulnerável demais e acabasse quebrada. Na semana seguinte, ela precisou voltar a Vitória para uma inspeção final da primeira fase da obra. O clima estava tenso desde o momento em que chegou. Ian notou que algo estava errado, mas ela desviou todas as tentativas de conversa. Foi só quando estavam sozinhos no canteiro, revisando as últimas pendências, que ele pressionou. O que está acontecendo, Lina? Nada. Não me venha com nada. Você está distante desde que chegou. Mal olha para mim. O que foi? Ela respirou fundo. Recebi uma proposta de trabalho. Em Lisboa. Ian ficou imóvel. Lisboa? É. Um escritório grande, renomado. Querem que eu comece em 2 meses. E você vai aceitar? Eu não sei. Mas está pensando nisso. Estou pensando em considerar. Ian passou a mão pelo cabelo, a frustração evidente. E quando você ia me contar? Estou contando agora, depois de já ter decidido metade do caminho. Eu não decidi nada, mas também não descartou. Lina, o que é isso? Uma semana atrás você estava aqui comigo e agora está planejando ir para o outro lado do mundo? Não é assim tão simples. Então me explica. Me faz entender. Lina sentiu as lágrimas queimarem. É a minha carreira, Ian. É uma oportunidade que pode nunca mais aparecer. E eu, a gente, isso não conta? Conta. Claro que conta, mas eu não posso simplesmente abrir mão de tudo por... Por quê? Termine a frase. Por você. Ian recuou como se tivesse levado um soco. As palavras ficaram suspensas no ar, pesadas, irreversíveis. Entendi, disse ele finalmente, a voz fria. Você ainda não confia em mim. Ainda acha que vou te machucar, não é isso? Então o que é? Porque de onde eu estou parece exatamente isso. Lina queria gritar, queria explicar que não era sobre confiança, mas sobre medo. Medo de se perder, medo de escolher errado, medo de acordar um dia e se arrepender. Mas as palavras não vinham. Ian esperou por um momento. Quando viu que ela não ia responder, assentiu lentamente. Tudo bem, vai para Lisboa. Aceita a proposta, mas não volte depois dizendo que eu não tentei. E virou-se, saindo do canteiro com passos firmes. Lina ficou ali,
sozinha, cercada pelas paredes que eles haviam construído juntos, sentindo como se tudo estivesse desmoronando. Naquela noite, ela chorou. Chorou pela primeira vez em anos, com soluços profundos que sacudiam todo o corpo. Violeta a abraçou sem dizer nada, apenas segurando enquanto Lina se desfazia. Eu estraguei tudo, soluçou Lina. Não estragou. Mas precisa decidir o que quer de verdade. Eu não sei o que quero, sabe sim. Só está com medo de admitir. Lina passou os dias seguintes num estado de torpor. Trabalhava mecanicamente, respondia mensagens no automático, sorria quando necessário, mas por dentro estava vazia. Ian não tentou contato. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. E cada dia de silêncio doía mais do que o anterior. Foi Violeta quem finalmente a forçou a agir. Numa sexta-feira à noite, ela sentou Lina no sofá e disse, sem rodeios, você precisa conversar com ele, de verdade, sem defesas, sem medo. E se ele não quiser me ouvir, vai querer, mas você precisa ser honesta, consigo mesma e com ele. Lina pegou o celular, digitou e apagou 5 mensagens diferentes. Finalmente, escreveu apenas, podemos conversar? A resposta demorou, mas veio. Onde? No apartamento dele, amanhã à tarde. Lina mal dormiu naquela noite. Ensaiou mentalmente o que diria. Como diria? Mas toda vez que tentava organizar os pensamentos, eles se dispersavam. Como explicar algo que ela mesma não entendia completamente? Quando chegou ao apartamento de Ian no sábado, as mãos tremiam. Ele abriu a porta com uma expressão neutra, os olhos cuidadosos. Lina entrou, e eles ficaram parados na sala, a distância entre eles parecendo intransponível. Ian foi quem quebrou o silêncio. Você decidiu? Não. Quer dizer sim? Mais ou menos. Lina. Ela respirou fundo. Ian, eu passei a vida inteira construindo espaços para outras pessoas. Casas, prédios, lugares onde famílias felizes vivem. Mas eu nunca soube construir isso para mim. Nunca soube como ser vulnerável sem me perder completamente. Eu nunca pedi que você se perdesse. Eu sei, mas é o único jeito que eu conheço de amar. Completamente, sem reservas. E isso me apavora. Porque quando eu me apaixonei por você, anos atrás, e você me rejeitou, eu me perdi mesmo. E jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Ian se aproximou. E agora? Agora estou apaixonada por você de novo. Ou talvez nunca tenha parado. E a ideia de ficar, de abrir mão de Lisboa, de escolher você, é aterrorizante. Por quê? E se der errado? E se eu me perder de novo? E se não der? E se a gente conseguir? Como você pode ter tanta certeza? Porque eu também estou apavorado, Lina. Porque eu também tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de te machucar de novo. Medo de que um dia você acorde e perceba que podia ter tido uma vida melhor longe de mim. Então o que a gente faz? A gente escolhe tentar. Ou escolhe o medo. Mas não dá para ter os dois. Lina sentiu as lágrimas escorrerem. Ian estendeu a mão, hesitante, e enxugou uma delas com o polegar. Eu não quero que você abra mão dos seus sonhos por mim, disse ele suavemente. Mas também não quero que você fuja porque está com medo. Se Lisboa é realmente o que você quer, eu vou entender. Vou sofrer, mas vou entender. Só preciso que seja uma escolha real, não uma fuga. Lina olhou para ele, para aquele homem que a conhecia melhor do que ela mesma às vezes. E, finalmente, permitiu-se ser completamente honesta. Eu não quero ir para Lisboa. Eu quero ficar. Quero terminar essa casa com você. Quero ver onde isso vai dar. Mas preciso que você entenda que vou ser difícil às vezes, que vou ter medo, que vou recuar quando as coisas ficarem intensas demais. Eu sei. E está tudo bem, porque eu também vou. E a gente vai aprender juntos. Ela sorriu através das lágrimas. Você tem certeza? Ian a puxou para perto, envolvendo-a nos braços. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. E ali, naquele abraço, Lina finalmente se permitiu acreditar. Acreditar que talvez, apenas talvez, ela pudesse ter tudo. A carreira, o amor,
A casa que sempre sonhou construir, não do outro lado do oceano, mas ali mesmo, com ele. Na segunda-feira, ela respondeu o e-mail de Lisboa. Agradeceu pela oportunidade, mas declinou educadamente. E quando apertou enviar, não sentiu arrependimento. Sentiu alívio. Violeta comemorou com champanhe e abraços. Ian a levou para jantar, e no meio da refeição, simplesmente segurou a mão dela e disse: "Obrigado por ficar." A obra seguiu. Julho trouxe chuvas que atrasaram um pouco o cronograma, mas nada que comprometesse o prazo final. Lina e Ian trabalhavam lado a lado, e o projeto que estavam construindo era mais do que apenas uma casa. Era também a materialização de algo maior, de segundas chances, de recomeços. Mas a vida, Lina estava aprendendo, raramente permitia momentos de paz completa. E logo, novos desafios surgiriam. Desafios que testariam não apenas o projeto, mas também tudo o que eles estavam tentando construir juntos. Agosto chegou com um frio inesperado para Vitória. O vento soprava forte vindo do mar, trazendo uma umidade que grudava nas roupas e penetrava os ossos. Lina usava um casaco leve enquanto caminhava pelo canteiro, observando o progresso da obra com satisfação. As paredes estavam pintadas, as janelas instaladas, os pisos começavam a ser colocados. A casa de acolhimento estava tomando forma real, deixando de ser apenas linhas num papel para se tornar um espaço concreto, palpável. Ian estava particularmente animado naquela semana. A inauguração estava marcada para o final de setembro, pouco mais de um mês. Autoridades locais haviam confirmado presença, a imprensa demonstrava interesse e investidores em potencial já faziam perguntas sobre expansões futuras. Era um sucesso antes mesmo de estar pronto. Violeta coordenava tudo com sua energia característica, organizava eventos de divulgação, articulava parcerias com ONGs, preparava a estrutura administrativa. Ela seria a diretora da casa, realizando finalmente o sonho que a motivara desde o início. E sempre que falava sobre o projeto, os olhos brilhavam com uma paixão que contagiava todos ao redor. Mas então, numa quinta-feira à tarde, tudo mudou. Lina estava em São Paulo, finalizando alguns projetos pendentes, quando recebeu uma ligação de Violeta. A voz da amiga estava estranha, tensa de um jeito que Lina raramente ouvia. "Vi. O que foi?" perguntou imediatamente. "Preciso ir resolver umas coisas. Vou ficar fora uns dias." "Que coisas?" "Pessoais." "Lina, eu preciso que você vá para Vitória amanhã. Tem uma inspeção técnica agendada com os bombeiros. Você e o Ian precisam estar lá." "Vi, você está bem?" "Estou. Só preciso resolver isso." "Por favor, você pode ir?" Lina hesitou. Havia algo errado, ela sentia, mas Violeta não parecia disposta a compartilhar. "Claro. Eu vou. Obrigada. Você é a melhor amiga que eu poderia ter." E antes que Lina pudesse responder, Violeta desligou. Na manhã seguinte, Lina pegou o primeiro voo para Vitória. Tentou ligar para Violeta várias vezes, mas todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Mandou mensagens. Nada. Era como se a amiga tivesse simplesmente desaparecido. Ian também estava preocupado. Quando se encontraram no canteiro, ele imediatamente perguntou: "Você sabe onde ela está?" "Não faço ideia. Ela disse que tinha coisas pessoais para resolver, mas não deu detalhes. Isso não é normal. A Violeta sempre conta tudo." "Eu sei. Eles fizeram a inspeção com os bombeiros que aprovaram todos os sistemas de segurança. Depois ficaram no canteiro, sem saber exatamente o que fazer. A ausência de Violeta deixava um vazio estranho, como se uma peça essencial tivesse sido removida. Foi Ian quem sugeriu: "A gente precisa ir até o interior. Tem aquela vistoria do terreno adjacente que ela mencionou. Podemos aproveitar e resolver isso. Hoje? Por que não? De qualquer forma, não temos muito o que fazer aqui sem ela." Lina concordou. Pegaram o carro de Ian e seguiram pela estrada que cortava o estado. Era uma viagem de cerca de 3 horas, através de montanhas verdes e pequenas cidades. Lina observava a paisagem pela janela.
tentando não pensar muito sobre o fato de que estava sozinha com Ian, longe de tudo, sem a presença mediadora de Violeta. Eles conversaram durante o trajeto, sobre a obra, sobre planos futuros, sobre pequenas coisas do dia a dia. Era confortável de um jeito que Lina ainda estava se acostumando. A facilidade com que podiam simplesmente estar juntos, sem tensão, sem medo. Chegaram à propriedade no meio da tarde. Era um terreno amplo, cercado de mata nativa, com uma pequena pousada nas proximidades. O dono os recebeu cordialmente e mostrou os limites da área. Ian fez anotações, tirou fotos, discutiu possibilidades com Lina. Quando terminaram, o sol já começava a se pôr. "Vocês vão voltar hoje?" perguntou o dono da pousada, um senhor de cabelos brancos e sorriso gentil. Ian e Lina trocaram olhares. A estrada de volta era sinuosa, difícil de navegar no escuro, e ambos estavam cansados. "Tem algum quarto disponível?" perguntou Ian. "Tenho sim, mas só um, infelizmente. Tá cheio por causa de um evento na cidade vizinha." Lina sentiu o estômago apertar. Um quarto, os dois, sozinhos. Ela olhou para Ian, que parecia igualmente desconfortável. "A gente pode voltar mesmo assim", sugeriu ela. "Não é seguro", disse o dono. "A estrada é perigosa à noite. Já tivemos acidentes." Ian respirou fundo. "A gente fica, obrigado." O quarto era simples, mas limpo. Uma cama de casal, um banheiro pequeno, uma janela com vista para as montanhas. Lina entrou com a bolsa nas mãos, sentindo-se subitamente muito consciente de cada movimento. "Eu posso dormir no chão", ofereceu Ian. "Não seja ridículo. A cama é grande o suficiente. A gente consegue dividir como adultos." Ele sorriu de leve. "Se você tiver certeza." "Tenho." Mas a verdade era que Lina não tinha certeza de nada. Jantaram na pousada uma refeição caseira e farta. Conversaram com outros hóspedes, tomaram um café na varanda. Tudo para adiar o inevitável momento de voltar ao quarto. Quando finalmente subiram, a tensão era palpável. Ian tomou banho primeiro, saindo apenas com uma calça de moletom e uma camiseta. Lina entrou em seguida, deixando a água quente lavar um pouco da ansiedade. Quando saiu, Ian estava sentado na beira da cama mexendo no celular. "Tudo bem aí?" perguntou ela, tentando parecer casual. "Tudo. Você quer que lado?" "Tanto faz." Ela se deitou do lado mais próximo da janela. Ian apagou a luz e se deitou também, mantendo uma distância respeitosa. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som, distante de grilos e do vento nas árvores. "Lina", disse Ian depois de alguns minutos. Você acha que a Violeta armou isso?" Lina virou-se de lado para olhá-lo. "Como assim?" "O sumiço dela, a inspeção urgente. O terreno exatamente a 3 horas de distância. E agora isso, um quarto só." Lina considerou. Faria sentido. Era exatamente o tipo de coisa que Violeta faria. Manipular situações para forçá-los a ficarem juntos, a se aproximarem. "Não duvido nada", admitiu. Ian soltou um riso baixo. "Ela é impossível." "É. Mas também é a melhor amiga que eu tenho e a melhor irmã que eu tenho." Eles ficaram em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente agora, mais leve, quase cúmplice. Foi no meio da noite que Lina acordou com um som estranho. Demorou um segundo para perceber que era Ian. Ele se debatia na cama, murmurando coisas incompreensíveis, o rosto contorcido numa expressão de dor. "Ian", chamou ela suavemente. "Ian, acorda." Ele não respondeu. Continuava se mexendo, agitado, claramente preso num pesadelo. Lina tocou seu ombro, balançando levemente. "Ian, você está sonhando. Acorda." De repente ele se sentou, ofegante, os olhos arregalados. Levou alguns segundos para focar nela, para entender onde estava. A respiração vinha rápida e regular. "Você está bem?" perguntou Lina, preocupada. Ian passou as mãos pelo rosto. "Desculpa, às vezes tenho pesadelos." Sobre o acidente, ele assentiu, a voz saindo rouca. "É sempre a mesma coisa. Eu vejo a viga cedendo, vejo os homens caindo, e não consigo fazer nada, só fico ali assistindo." Lina sentiu o peito apertar. Sem pensar, estendeu a mão e tocou o rosto dele. "Ian,
Foi só um sonho. Eu sei. Mas parece tão real. Vem aqui. Ela o puxou para perto, envolvendo-o nos braços. Ian resistiu por um segundo, mas depois cedeu, deitando a cabeça no ombro dela. Lina segurou-o firme, sentindo os batimentos acelerados do coração dele gradualmente se acalmarem. Está tudo bem, murmurou ela. Você está seguro. Está tudo bem. Ian não disse nada. Apenas ficou ali, deixando-se ser consolado, deixando a presença dela afastar os fantasmas. Aos poucos, a respiração se normalizou. O corpo relaxou. E quando Lina olhou para baixo, percebeu que ele havia adormecido de novo. Ela ficou ali, acordada, segurando-o. Pela primeira vez, viu Ian completamente vulnerável, completamente desarmado. E algo se moveu dentro dela. Não era paixão. Era algo mais profundo. Era o desejo de proteger, de cuidar, de estar ali sempre que ele precisasse. Quando o sol começou a nascer, pintando o céu de tons alaranjados, Lina ainda estava acordada. Ian dormia tranquilo agora, a respiração suave, a expressão serena. Ela se permitiu observá-lo por um momento, memorizando cada detalhe. As linhas ao redor dos olhos, a curva da boca, a forma como os cabelos caíam sobre a testa. Era naquele momento, naquela luz suave da manhã, que Lina percebeu. Ela não estava apenas apaixonada, estava amando, profundamente, irrevogavelmente, e isso não a assustava mais. Ian acordou devagar, abrindo os olhos e encontrando os dela. Por um momento ficaram apenas se olhando. Então ele sorriu pequeno, mas genuíno. Bom dia, bom dia. Você dormiu bem? Depois que você me acalmou, sim. Obrigado. De nada. Ele se afastou um pouco, mas não completamente. Ficaram ali, deitados de frente um para o outro, a pouca distância que os separava carregada de possibilidades. Lina, começou Ian, a voz hesitante. Ontem à noite, quando eu acordei e você estava ali, foi a primeira vez em anos que eu não me senti sozinho com aquilo. Você não está sozinho. Não mais. Eu sei. E isso muda tudo. Eles se levantaram devagar, prepararam-se para voltar. O café da manhã na pousada foi tranquilo, quase alegre. O clima entre eles havia mudado de novo. Havia uma intimidade nova, construída nas horas escuras da noite, quando defesas caíram e verdades foram reveladas. No caminho de volta, Ian dirigia com uma mão no volante e a outra segurando a de Lina. Ela olhava pela janela, mas de vez em quando virava-se para ele e sorria. E ele retribuía, e tudo parecia estar finalmente se encaixando. Quando chegaram à Vitória, já era final de tarde. Violeta ainda não havia dado notícias. Lina estava começando a se preocupar de verdade quando o telefone finalmente tocou. Vi, onde você está? Em casa. Acabei de chegar. Desculpa ter sumido. O que aconteceu? Depois eu conto. Mas, primeiro, como foi? Lina olhou para Ian, que esperava ao lado dela. Como foi o quê? O fim de semana com o Ian, eu vi a localização de vocês. Passaram a noite numa pousada? Lina sentiu o rosto esquentar. Violeta Bastos, você armou tudo isso. Do outro lado da linha, Violeta riu. Armei nada. Só dei um empurrãozinho no destino. Você é impossível. E vocês me agradecem. Aliás, venham jantar. Aqui hoje. Tenho novidades. Que novidades? Venham e descubram. Quando chegaram ao apartamento mais tarde, Violeta os recebeu com abraços efusivos e um sorriso misterioso. A mesa estava posta com cuidado. Velas acesas, uma refeição elaborada. O que está acontecendo? Perguntou Ian desconfiado. Violeta esperou que todos se sentassem. Então, com uma solenidade exagerada, anunciou. Eu conheci alguém. Lina arregalou os olhos. Como assim? Um cara. Incrível. Conheci num evento beneficente em São Paulo. Daí a gente ficou conversando, saímos algumas vezes e... Não sei. É diferente. Ian cruzou os braços. E foi por isso que você sumiu? Violeta deu de ombros sorrindo. Pode ser. Lina jogou uma almofada nela. Você nos preocupou por causa de um homem? Não é só um homem. Sei lá, tem potencial.
Elas riram e a tensão se dissolveu. Violeta contou detalhes, descreveu o rapaz com entusiasmo contagiante. Ian observava tudo com um sorriso tolerante, claramente aliviado que a irmã estivesse bem. Mas no meio do jantar, Violeta ficou séria. Lina, Ian, eu preciso confessar uma coisa. Eles ficaram alertas. O quê? Eu meio que arquitetei algumas situações para vocês ficarem juntos. O sumiço foi de propósito. A inspeção do terreno podia ter esperado. E eu sabia que só tinha um quarto na pousada. Lina revirou os olhos. A gente já sabia. Sabiam? Claro. Você não é tão sutil quanto pensa. Ian concordou. Mas funcionou. Então eu não posso reclamar. Violeta bateu palmas. Eu sabia. Eu sabia que vocês só precisavam de tempo sozinhos. Lina sentiu o rosto esquentar de novo. Vi, para. Não vou parar. Vocês estão juntos. Finalmente. Isso é tudo que eu sempre quis. Ian segurou a mão de Lina sobre a mesa, entrelaçando os dedos. A gente agradece a intromissão, Vi. Mas dá para você relaxar agora? Violeta fez uma careta. Tá bom, mas se vocês brigarem de novo, eu volto a interferir. Não vamos brigar, disse Lina, mas a voz saiu menos convicta do que pretendia, porque ela sabia que nenhum relacionamento era perfeito, que desafios viriam, que haveria momentos difíceis. Mas pela primeira vez, ela sentia que tinha alguém ao seu lado que estava disposto a enfrentá-los junto com ela. Nos dias seguintes, Lina voltou a São Paulo para finalizar os últimos projetos pendentes. Mas dessa vez, a separação não doía tanto, porque ela sabia que era temporária, que em breve estaria de volta, e que Ian estaria lá esperando. Foi numa manhã de quarta-feira, enquanto organizava papéis no escritório, que ela encontrou um envelope velho, amarelado, guardado entre plantas antigas. Abriu sem pensar muito e encontrou desenhos. Seus desenhos, croquis que ela fizera anos atrás quando ainda estava na faculdade. Mas não eram quaisquer desenhos, eram estudos de uma casa, a casa dos sonhos dela. Folheou as páginas, a memória voltando lentamente. Ela havia feito aquilo numa tarde entediante, imaginando como seria seu lar perfeito, e depois esquecera completamente. Guardou o envelope na bolsa, pensativa. Naquela noite, ao falar com Ian por telefone, mencionou a descoberta. Você se lembra da casa dos seus sonhos? Perguntou ele. Me lembro. Era cheia de luz com um jardim interno, uma biblioteca. Você ainda quer construir ela? Lina ficou em silêncio. Nunca pensara realmente em concretizar aquilo. Era apenas um sonho, algo abstrato. Mas agora, com Ian perguntando, a ideia ganhava peso. Não sei. Talvez. Mas onde? Aqui, em Vitória. Tem um terreno ao lado da casa de acolhimento que está disponível. Eu estava pensando em comprar, mas podíamos fazer juntos. Construir a casa que você sempre quis. Lina sentiu o coração acelerar. Você está falando sério? Completamente. A gente poderia ter uma casa nossa, um lugar que fosse nosso de verdade. Era uma proposta grande, carregada de significado. Construir uma casa juntos era mais do que apenas arquitetura. Era um compromisso, uma declaração de que estavam construindo um futuro compartilhado. Eu preciso pensar, disse ela, mas a voz tremia. Claro, sem pressão. Mas pensa com carinho, tá? Tá. Quando desligou, Lina ficou olhando para o envelope com os desenhos. Uma casa. Deles. Era um sonho que ela nem sabia que tinha até ele ser oferecido. E agora, a possibilidade pairava no ar, tentadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Na sexta-feira, ela voltou a Vitória. Mas antes de ir ao apartamento de Violeta, passou no escritório de Ian. Ele estava sozinho, trabalhando tarde, como de costume. Quando a viu entrar, sorriu. Não esperava você hoje. Eu também não. Mas precisa ver uma coisa. Ela estendeu o envelope. Ian abriu, examinou os desenhos com atenção. À medida que folheava, a expressão mudava. Admiração, surpresa, algo parecido com reverência. Lina, isso é incrível. Foi só um exercício. Nada sério. Mas poderia ser. A gente poderia fazer isso acontecer.
Ela se sentou ao lado dele. Ian, construir uma casa juntos é grande. Eu sei. E se a gente não der certo? E se construirmos isso e depois? Então pelo menos tentamos. E teremos criado algo bonito no processo. Lina o olhou nos olhos. Você tem resposta para tudo mesmo. Só quando se trata de você. Ela riu, nervosa. Tá bom. Vamos fazer. Sério? Sério. Mas quero fazer do meu jeito. Com meu tempo. Sem pressa. Ian a puxou para um abraço. Sem pressa. Prometo. E ali, naquele escritório iluminado apenas pela luz do computador, eles começaram a planejar. Não apenas uma casa, mas um futuro. Cheio de incertezas, sim. Mas também cheio de possibilidades. No entanto, o que nenhum dos dois sabia era que antes de construir esse futuro, teriam que enfrentar um último desafio. Um desafio que testaria tudo o que haviam construído até agora. E que os forçaria a escolher, definitivamente, entre o medo e a coragem. Setembro chegou com uma agitação frenética. A inauguração da casa de acolhimento estava marcada para o dia 28, um sábado, e os preparativos consumiam cada minuto de todos os envolvidos. Lina dividia seu tempo entre os ajustes finais do projeto e os ensaios para a apresentação que faria durante a cerimônia. Violeta coordenava logística, imprensa, convidados. Ian supervisionava os últimos detalhes da construção, garantindo que tudo estivesse perfeito. A casa estava linda, exatamente como Lina imaginara. Paredes claras que refletiam a luz natural. Jardins internos que traziam verde e vida. Espaços amplos, mas acolhedores. Quartos individuais que preservavam privacidade sem isolar. Uma cozinha comunitária onde futuros residentes poderiam aprender e compartilhar. Uma biblioteca com livros doados. Uma sala de convivência com grandes janelas voltadas para o horizonte. Mais do que uma construção, era um manifesto de esperança. E Lina sentia o peito apertar toda vez que caminhava por aqueles corredores, sabendo que, em breve, estariam cheios de mulheres reconstruindo suas vidas. Mas então, na semana da inauguração, o impensável aconteceu. Era uma quarta-feira à noite, quando a tempestade chegou. Não foi gradual, não deu avisos. Simplesmente desabou sobre Vitória, com uma fúria que ninguém esperava. Chuva torrencial, ventos violentos, trovões que sacudiam o chão. Lina estava no apartamento de Violeta quando o telefone de Ian tocou. A voz dele estava tensa. Lina, tem água entrando no canteiro. Muita água. Preciso ir para lá agora, eu vou com você. Não precisa, está perigoso. Ian, eu vou. Eles se encontraram no canteiro 15 minutos depois. A cena era devastadora. A chuva havia provocado uma enchente que ameaçava invadir a casa. Água acumulada, lama descendo das encostas, materiais flutuando. A equipe de emergência já estava lá, tentando desviar o fluxo, proteger o que pudesse ser protegido. Lina e Ian trabalharam lado a lado por horas. Organizando a equipe, salvando materiais, criando barreiras. Estavam encharcados, sujos de lama, exaustos. Mas não paravam, porque aquela casa era mais do que um projeto. Era o símbolo de tudo que haviam construído juntos. Foi perto da meia-noite, no meio do caos que aconteceu. Lina estava carregando uma caixa de ferramentas quando escorregou. Ian a segurou antes que caísse, puxando-a para perto. Por um momento, ficaram ali, tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro, mesmo com a chuva caindo ao redor. Os olhos dele encontraram os dela. E então, sem pensar, sem calcular, Ian se inclinou e a beijou. Foi um beijo molhado, improvisado, no meio da tempestade e da lama. Mas foi também perfeito, carregado de tudo que não precisava ser dito. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Lina tinha lágrimas misturadas com a chuva no rosto. Você é louca de ter vindo aqui, disse. Ian, mas estava sorrindo. E você é louco de achar que eu ia deixar você enfrentar isso sozinho. Eles foram interrompidos por um grito da equipe. A água estava recuando. As barreiras haviam funcionado. A casa estava salva. Quando a tempestade finalmente passou, já era quase amanhecer.
Lina e Ian sentaram nos degraus da entrada, olhando para os estragos. Haveria trabalho pela frente, limpeza, reparos, ajustes, mas a estrutura estava intacta. O sonho sobrevivera. A gente conseguiu, murmurou Lina. Ian passou o braço pelos ombros dela. Sempre conseguimos quando estamos juntos. Os dias que se seguiram foram uma correria. A equipe trabalhou em turnos dobrados para limpar e reparar tudo a tempo da inauguração. Lina praticamente morou no canteiro, supervisionando cada detalhe. Ian fazia o mesmo, dormindo poucas horas, impulsionado por uma determinação que impressionava todos. Violeta, por sua vez, lidava com a parte política. Autoridades queriam adiar a inauguração. Ela argumentou, negociou, insistiu. E, no final, conseguiu manter a data. Na véspera da cerimônia, Lina finalmente permitiu-se relaxar. Estava no apartamento de Violeta, tomando um banho demorado quando ouviu vozes na sala. Saiu envolta numa toalha e encontrou Ian conversando com a amiga. "O que você está fazendo aqui?" perguntou surpresa. Ian sorriu. "Vim te buscar. Tem uma coisa que preciso te mostrar." "Agora?" "Agora." Ela se vestiu rapidamente, intrigada. Ian a levou de carro até o canteiro da casa de acolhimento. Mas não pararam lá. Continuaram até o terreno ao lado, aquele que ele mencionara semanas atrás. No meio do terreno havia uma estrutura improvisada. Não era uma casa, apenas uma marcação simbólica feita com estacas e cordas, mas era possível ver o desenho. A planta da casa dos sonhos de Lina reproduzida no chão. "O que é isso?" perguntou ela, a voz embargada. Ian a guiou pela estrutura, apontando cada cômodo. Aqui seria a sala com as janelas grandes. Ali, a cozinha aberta. Do outro lado, a biblioteca que você sempre quis. E aqui, no centro, o jardim interno. Lina estava sem palavras. Ele pegou um envelope do bolso e entregou a ela. Dentro, havia documentos. A escritura do terreno, em nome dos dois. "Eu comprei. Ou melhor, nós compramos. Quando você estiver pronta, a gente constrói. Sem pressa. No nosso tempo." As lágrimas escorreram livremente agora. "Ian, eu não sei o que dizer. Diz que sim. Diz que você quer construir isso comigo. Não só a casa, mas tudo." Lina o beijou. Ali, no meio daquele terreno vazio que um dia seria deles, ela finalmente permitiu-se acreditar completamente. "Sim, eu quero." O dia da inauguração amanheceu claro, com um céu azul que parecia celebrar junto. A casa de acolhimento estava impecável, decorada com flores, faixas, fotografias que contavam a jornada da construção. Cadeiras foram dispostas no jardim para os convidados. Um palco pequeno foi montado para as apresentações. Lina usava um vestido elegante, os cabelos presos, uma maquiagem discreta. Estava nervosa, não apenas pela apresentação, mas por tudo o que aquele momento representava. Ian estava ao lado, dela impecável num terno escuro, a mão segurando a dela com firmeza. Os convidados começaram a chegar. Autoridades municipais, representantes de ONGs, investidores, imprensa. Violeta recebia todos com entusiasmo, explicando o projeto, compartilhando a visão. Havia também mulheres que seriam as primeiras residentes, observando tudo com olhos esperançosos. Quando todos estavam acomodados, Violeta subiu ao palco para abrir a cerimônia. Falou sobre o sonho, sobre os desafios, sobre o significado daquele espaço. Sua voz tremia de emoção ao agradecer a todos os envolvidos. Depois foi a vez de representantes das autoridades, discursos formais sobre políticas públicas, responsabilidade social, parcerias. Lina ouvia no automático, focada em acalmar os nervos. Finalmente, Violeta a chamou. "Lina, nossa arquiteta, vai apresentar o projeto." Lina subiu ao palco com as pernas bambas. Olhou para a plateia, para aquele mar de rostos esperando. Respirou fundo. Começou a falar sobre a casa, sobre as escolhas arquitetônicas, sobre como cada espaço foi pensado para promover dignidade e recomeço. Estava no meio da apresentação quando Ian subiu ao palco. Lina parou, confusa. Ele não estava programado para falar.
Violeta também parecia surpresa. Ian pegou o microfone das mãos dela, delicadamente. Lina, desculpa interromper, mas tem algo que eu preciso dizer. Para você. E para todos aqui. Lina sentiu o coração disparar. Ian. Ele se virou para a plateia, a voz firme, mas carregada de emoção. Esse projeto só existe por causa de uma pessoa. Lina Peçanha. Ela transformou uma ideia vaga em algo real, tangível, bonito. Mas mais do que isso, ela me transformou. Me ensinou que erros do passado não precisam definir o futuro, que segundas chances são possíveis, que o amor, quando verdadeiro, vale qualquer risco. Lina estava congelada, lágrimas começando a formar nos olhos. Ian continuou. Eu a conheci há muitos anos, e na época fui um idiota. Rejeitei o melhor presente que a vida poderia me dar. Passei anos tentando esquecer, mas nunca consegui. Porque você, Lina, sempre foi inevitável. E quando o destino nos deu uma segunda chance através desse projeto, eu quase estraguei tudo de novo. Mas você não desistiu. Você lutou. Por esse projeto, por mim, por nós. Ele se virou completamente para ela agora, os olhos brilhando. Eu te amo. Amo desde que tinha 18 anos e não sabia como lidar com isso. Amo cada dia mais. E quero passar o resto da vida provando que mereço o seu amor. E, então, diante de todos, Ian tirou um envelope do bolso interno do paletó. Lina, tem uma carta aqui que escrevi anos atrás, depois daquela festa onde você se declarou. Eu escrevi tudo o que sentia, tudo o que não tive coragem de dizer. E guardei, porque era covarde demais para entregar. Ele estendeu o envelope para ela. Agora você pode ler. Pode ver que mesmo quando eu te afastei, uma parte de mim já sabia. Já te amava. Lina pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu, encontrou páginas amareladas, uma letra jovem, mas sincera. Começou a ler e as lágrimas escorreram livremente. A carta falava de medo. De um garoto de 18 anos apavorado com a intensidade do que sentia. De alguém que não sabia como ser vulnerável, que escolheu a crueldade como defesa. Mas também falava de amor, de como ela o fascinava, de como, mesmo tentando, ele nunca conseguira esquecê-la. Quando terminou de ler, Lina estava soluçando. Ian segurava o microfone com uma mão e estendia a outra para ela. Eu errei. Mas estou aqui agora, diante de você, diante de todos, assumindo o que sempre senti. Te amo, Lina. E se você me der essa chance, vou passar cada dia provando isso. Lina não conseguia falar, mas não precisava. Deu um passo à frente e o beijou. Ali, no palco, diante de autoridades, imprensa, família e amigos. Beijou-o com tudo que tinha, todas as palavras que não conseguia dizer, transformadas naquele gesto. A plateia explodiu em aplausos. Violeta chorava abertamente. E quando finalmente se separaram, Ian encostou a testa na dela. Isso é um sim? Murmurou. Lina riu, através das lágrimas. É, sempre foi. Ela pegou o microfone de volta, limpou as lágrimas e se virou para a plateia. Desculpem a interrupção, mas era necessário, porque essa casa, esse projeto, não é só sobre arquitetura, é sobre reconstruir, sobre recomeçar, sobre ter a coragem de acreditar que é possível criar algo bom mesmo depois da tempestade. Eu aprendi isso aqui, com esse projeto, com esse homem. E espero que cada mulher que passar por essas portas aprenda também. Os aplausos recomeçaram, dessa vez ainda mais efusivos. A cerimônia continuou, mas a energia havia mudado. Havia algo mais leve, mais esperançoso no ar. Quando tudo terminou, já era final de tarde. Os convidados se dispersaram aos poucos. Lina e Ian ficaram no jardim, observando a casa que construíram juntos. A gente conseguiu, disse Ian. Lina assentiu. Conseguimos, e agora? Agora a gente constrói a próxima, a nossa. Os meses que se seguiram foram um turbilhão. A casa de acolhimento começou a funcionar plenamente, recebendo as primeiras residentes. Histórias de superação começaram a surgir. Mulheres que encontraram trabalho, que retomaram estudos, que reconstruíram laços familiares.
Violeta estava radiante, vivendo o propósito que sempre buscara. O projeto ganhou atenção nacional, artigos em revistas de arquitetura, reportagens em jornais e, finalmente, em fevereiro do ano seguinte, a notícia que ninguém esperava. A Casa de Acolhimento havia sido premiada num dos mais prestigiados concursos de arquitetura do país, reconhecida pela inovação, sensibilidade social e impacto comunitário. A cerimônia de premiação seria em São Paulo, num grande evento que reuniria os principais nomes da arquitetura brasileira. Lina ficou atônita quando recebeu a notícia. Ian a abraçou forte, dizendo que ela merecia aquilo e muito mais. No dia da premiação, Lina usava um vestido longo, elegante. Ian estava impecável ao lado dela. Violeta também fora convidada, representando a gestão social do projeto. Eles sentaram-se no auditório lotado, nervosos e empolgados. Quando o nome do projeto foi anunciado como vencedor, Lina subiu ao palco em estado de choque. Recebeu o troféu, agradeceu à equipe, aos parceiros, à Violeta. Falou sobre a importância de uma arquitetura que serve, que acolhe, que transforma. Estava prestes a descer quando Ian subiu ao palco. Novamente, e Lina soube pelo brilho nos olhos dele que algo estava prestes a acontecer. Lina, disse ele pegando o microfone, você já me deixou fazer um discurso público sobre meu amor por você. Espero que não se importe se eu fizer outro. A plateia riu, curiosa. Lina estava paralisada. Ian continuou. Quando a gente se reencontrou, eu achei que era apenas uma coincidência. Um acaso. Mas agora eu sei que foi destino, porque você é a pessoa com quem eu quero construir tudo. Não só casas, não só projetos, mas uma vida inteira. E então, diante de centenas de pessoas, Ian se ajoelhou, tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel simples, mas lindo. Lina Peçanha, você quer se casar comigo? O auditório ficou em silêncio absoluto. Lina olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para a certeza nos olhos dele, para o anel que simbolizava uma promessa. E pela primeira vez na vida não teve medo. Não hesitou. Não pensou. 2 vezes. Sim, disse ela, a voz firme. Sim, eu quero. Ian se levantou e a beijou enquanto a plateia explodia em aplausos e gritos de alegria. Violeta chorava na primeira fila. Outros arquitetos se levantaram, batendo palmas. Era um momento que seria lembrado, não apenas pela premiação, mas pelo amor declarado tão publicamente. Quando desceram do palco, Lina olhou para o anel no dedo, ainda tentando processar tudo. Ian, você é impossível. Ele sorriu. Aprendi com a melhor, ou melhor, com a irmã da melhor. Eles riram e Lina percebeu que estava completamente feliz. Não apenas satisfeita ou contente, mas genuinamente e profundamente feliz. Os meses seguintes foram de planejamento, não apenas do casamento, mas da casa que começariam a construir. Lina finalmente permitiu-se sonhar com todos os detalhes, a biblioteca que sempre quis, o jardim interno onde poderiam tomar café nas manhãs, o ateliê onde trabalharia, o escritório de Ian, quartos para os filhos que talvez tivessem um dia. A construção começou em abril, no mesmo terreno onde Ian fizera a marcação simbólica. Dessa vez, não havia pressa, não havia pressão. Apenas o prazer de criar algo juntos, tijolo por tijolo, decisão por decisão. O casamento foi marcado para setembro, exatamente 1 ano após a inauguração da Casa de Acolhimento. Seria uma cerimônia pequena, íntima, apenas família e amigos próximos. No jardim da casa que construíram juntos, que agora abrigava dezenas de mulheres reconstruindo suas vidas. Quando o dia chegou, Lina estava surpreendentemente calma. Usava um vestido simples, cabelos soltos, um buquê de flores do próprio jardim. Ian a esperava num arco decorado com plantas trepadeiras, os olhos brilhando. A cerimônia foi breve, mas emocionante. Eles trocaram votos escritos por eles mesmos. Ian prometeu ser paciente com os medos dela, celebrar as vitórias, abraçá-la nas tempestades. Lina prometeu ser corajosa, confiar, construir um futuro onde o passado não tivesse mais poder. Quando se beijaram como marido e mulher,
Os convidados aplaudiram. Violeta chorava de novo, dessa vez de pura alegria, e Lina sentiu que finalmente, depois de tanto tempo, estava exatamente onde deveria estar. A festa foi no jardim com música ao vivo, comida farta, risadas compartilhadas. Quando anoiteceu, luzes foram acesas, criando uma atmosfera mágica. Lina e Ian dançaram sob as estrelas, cercados por pessoas que os amavam. Em algum momento da noite, Violeta puxou Lina para um canto. "Obrigada", disse ela. "Por quê?" "Por deixar meu irmão te amar, por amá-lo de volta, por serem a prova de que segundas chances funcionam." Lina abraçou a amiga. "Obrigada por nunca desistir de nós, mesmo quando a gente desistiu." Elas ficaram ali, abraçadas, observando Ian conversar animadamente com outros convidados, e Lina pensou em tudo o que acontecera. O reencontro constrangedor, as tensões, o projeto que os uniu, as revelações, os medos, a tempestade, a coragem de escolher o amor mesmo com todas as incertezas. Meses depois, a casa dos sonhos estava pronta. Não completamente, mas o suficiente para que eles se mudassem. Era exatamente como Lina imaginara, cheia de luz, de espaços que respiravam, de cantos que convidavam à reflexão e à convivência. Numa tarde de domingo, eles estavam no jardim interno tomando café quando Ian disse: "Você sabia que esse era sempre o plano?" "Qual plano?" "Quando a Violeta me chamou para participar do projeto da casa de acolhimento, ela disse que você seria a arquiteta. E eu sabia, naquele momento, que era minha chance de consertar o maior erro da minha vida. Você aceitou por mim?" "Aceitei pela gente, pela possibilidade do que poderíamos ser." Lina sorriu. "E valeu a pena?" Ian a puxou para perto, beijando a testa dela. Cada segundo, cada desafio, cada lágrima, valeu tudo. Eles ficaram ali, abraçados, enquanto a tarde esticava preguiçosa. Do lado de fora, o mundo continuava girando. Mas ali dentro, naquela casa que construíram juntos, o tempo parecia parar. Não porque estavam fugindo dele, mas porque finalmente estavam exatamente onde queriam estar. A história de Lina e Ian não teve um final de conto de fadas. Tiveram desafios, momentos difíceis, discussões, mas tiveram também risos, conquistas, uma parceria que se fortalecia a cada dia. Construíram não apenas casas, mas um lar, não apenas projetos, mas uma vida compartilhada. E, quando anos depois, sentavam-se na varanda da casa para ver o pôr do sol, ambos sabiam que escolher o amor, escolher a coragem, escolher reconstruir mesmo após a tempestade, havia sido a melhor decisão que já tomaram. Porque o amor, quando amadurece, é capaz de refazer caminhos, reconstruir pontes e transformar ruínas em morada. É capaz de pegar dois corações quebrados e, com paciência e dedicação, criar algo inteiro, algo belo, algo que dura. E ali, naquela casa cheia de luz e propósito, Lina e Ian provaram que nunca é tarde para recomeçar. Que o passado não define o futuro. Que segundas chances, quando abraçadas com coragem, podem ser ainda melhores que as primeiras. A vida deles continuou. Novos projetos, novas aventuras, talvez filhos, certamente mais casas construídas, mais vidas tocadas, mas tudo isso era apenas continuação. A história real, a transformação verdadeira, já havia acontecido, no momento em que decidiram parar de fugir e começar a construir, juntos. E se há uma lição que essa jornada deixa, é essa. Não importa quantas vezes você caia, não importa quantas tempestades enfrente, não importa quantos erros cometa, sempre é possível recomeçar. Sempre é possível construir algo novo. Sempre é possível amar de novo. Basta ter coragem, basta acreditar, basta escolher todos os dias, ser vulnerável o suficiente para deixar o amor entrar. E quando você faz isso, quando se permite isso, a recompensa é uma vida que vale a pena viver. Um amor que vale a pena lutar. Um lar que é muito mais do que paredes e tetos.
É onde o coração encontra paz, onde a alma descansa, onde finalmente você está em casa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lina e Ian tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de recomeços, segundas chances e coragem para amar, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Foi a declaração pública de Ian, a carta guardada por anos, o pedido de casamento no palco ou a simplicidade de dois corações aprendendo a confiar novamente? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que nunca é tarde para reconstruir, para amar, para ser feliz. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar em recomeços. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai emocionar e inspirar você